Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Fábio Madeiro, o que você acha da especulação do Diego Costa no Vasco? Eu vou aproveitar esse gancho aqui para comentar então do Diego Costa. Cara, assim, a carreira do Diego Costa acho que é indiscutível. O Diego Costa hoje é um atacante de 34 anos de idade, 2 Copas do Mundo disputadas pela Espanha, ele surgiu no Barcelona de São Paulo, um Barcelona, o time estava até pouco tempo não estava disputando nada, não sei se voltou à atividade profissional, acredito que não. E ele sai muito cedo para jogar em Portugal, contratado pelo Braga. O Braga deixa ele 2, 3 anos emprestado, passa pelo Penafiel. 2 anos, já ficou um ano emprestado no Penafiel, o Braga utiliza, logo depois ele é comprado pelo Atlético de Madrid, que compra ele com 18, 19 anos de idade, ele sai muito novo daqui, sai para Portugal novo e vai para a Espanha muito novo também. E lá ele deslancha. Ele não é utilizado pelo Atlético de Madrid inicialmente, ele é emprestado, a diferença, né? Ele sai daqui, um cara de nível de seleção. Claro que ele não mostrava esse nível no início, né? Mas vai evoluindo com o tempo. E mesmo quando o Atlético bota uma grana nele para contratar ele do Braga, durante 2, 3 temporadas ele é emprestado. Até vou usar minha colinha aqui. Foi emprestado aos 21 anos, antes, com 18, 19 anos, foi emprestado ao Celta, depois para o Albacete, depois para o Valladolid. Ele vai estrear já com 21 anos no Atlético de Madrid. E aí ele já faz uma boa temporada com 10 gols, é emprestado mais uma vez para o Raio Vallecano, e aí depois sim que ele volta para o Atlético de Madrid e explode, já com 22, 23. Algo que a gente não pensa aqui, né? No Vasco, com 16 anos, o cara é profissional, com 17 é titular, com 18 está saindo vendido. Lá fora não, o trabalho é a captação muito jovem, termina de amadurecer esse jogador lá e depois utiliza ele, e aí ele explode. E aí você consegue ter o real rendimento desse jogador sem a pressão que tem um menino de 17, 18, 19 anos de idade. E aí o Diego Costa explodiu lá no Atlético de Madrid, virou jogador de seleção, chegou a jogar na seleção brasileira, um amistoso, e depois ele tinha sido até convocado pelo Filipão. Pelo Filipão? Não sei se foi o Filipão, não. Não lembro que era o treinador, mas acho que era o Filipão sim, na época, que é perto do 7-1, né? Ele pré-Copa no Brasil. Ele tinha sido convocado e ele acaba não querendo jogar na seleção brasileira, opta por jogar na seleção da Espanha. E aí ele joga 2 Copas do Mundo com a Espanha, sem grande destaque, assim, também não foram grandes Copas, mas se consolida como um dos melhores atacantes, um dos melhores centroavantes ali em 2013, 2014. E aí o Chelsea vem e paga uma grana por ele. Ele, inclusive, o Diego Costa, é o 6º brasileiro com mais gols na história da La Liga, né, do Campeonato Espanhol. Atrás apenas de Ronaldo, fenômeno, Valdo, ídolo do Fluminense, Rivaldo, Bebeto e Evaristo de Macedo. Então é um jogador que marcou a época lá na Espanha, sai como ídolo do Atlético de Madrid vendido ao Chelsea, chega no Chelsea, se torna o brasileiro em 3 temporadas com mais gols na história da Premier League, agora já foi superado pelo Firmino e pelo Gabriel Jesus, mas na época tinha se tornado o brasileiro com mais gols na história do campeonato inglês, e ele retorna ao Atlético de Madrid. Quando ele volta ao Atlético de Madrid, se não me engano, em 2020, em 2017, 2018, ele volta ao Atlético de Madrid, mas já em declínio. Já não é o melhor momento dele da carreira, ele chega a disputar a Copa de 2018 também, faz até uma boa Copa ali, uma Copa um pouco melhor do que ele fez em 2014, e depois já não consegue mais ter aquela imposição que ele tinha, né? E aí ele acaba retornando ao Brasil em 2021 para jogar pelo Atlético Mineiro, é campeão brasileiro e da Copa do Brasil junto com o Atlético, mas sendo um jogador ali que não conseguia jogar os 90 minutos. Muita lesão pequena, tirava ele do jogo o tempo todo. Inclusive, na primeira final, jogo da decisão da Copa do Brasil, ele tem a lesão ali com 19 minutos, acaba sendo substituído, nem joga o segundo jogo da decisão. Encerra muito rápido ali a passagem dele pelo Atlético Mineiro, até tendo bons números. Faz 5 gols em 19 jogos. Mas poderia ter entregue mais. Depois desse período, ele fica quase um ano sem jogar, demora 10 meses a ser contratado para o Wolverhampton, da Inglaterra, ele volta à Premier League e tem mais uma vez a temporada discreta, marcando um gol só. A questão do Diego Costa, por que eu dei esse apanhadão geral aqui?
Porque existem dois Diegos. É aquele Diego de Atlético de Madrid e Chelsea, é aquele Diego Costa com 20 e poucos anos ali, que chega, cara, com muita imposição física, é um centroavante sim de área, não é aquele cara que vai pegar a bola no meio campo e sair conduzindo, ainda mais hoje em dia, que ele já está um pouco mais velho, não velho é um termo meio pesado, né, mas já está mais experiente, já não tem, obviamente, a mesma explosão que ele tinha com 20 e poucos anos de idade, mas é aquele cara da imposição física dentro da área. É aquele cara que incomoda o zagueiro o tempo todo, aquele cara que obriga uma dobra de marcação, porque se deixar no 1 contra 1, ele vai girar, vai ganhar pelo alto. A questão toda dele hoje é física, né? Porque até puxei aqui. Desde 2019 que o Diego Costa não consegue uma série de 2 jogos jogando 90 minutos. Desde 2019, vou repetir, que ele não joga 2 partidas consecutivas os 90 minutos. Desde então, ele ou está sendo substituído ou está entrando no segundo tempo. Assim, não só por questões físicas, mas por questão física, que eu digo é de lesão, mas por não suportar no mesmo ritmo jogar os 90 minutos. Então, caso o Diego Costa seja contratado pelo Vasco, acho que é um baita acréscimo. Aliás, hoje em dia, qualquer um que chega no Vasco parece ser um baita acréscimo, tanto que Praxedes, que é um cara que estava encostado no Red Bull, chegou ontem e já foi titular hoje, né? Então você imagina o Diego Costa. Mas tem que entender que se for para usar o Diego Costa 20 rodadas do Brasileirão jogando 90 minutos, vai estourar antes. Não vai aguentar. Ou simplesmente não vai render. Não vai ter perna para isso. Então, além da chegada do Diego Costa, precisa chegar de mais um. Não que vá ser do mesmo nível do Diego Costa, mas alguém para jogar junto com ele. Porque eu duvido que o Ferreira foi contratado para ser reserva. E eu acredito muito mais numa estrutura com 2 atacantes, como eu falei aqui. O Libertad jogava dessa maneira com o Ramon Dias, o Al Hilal em muitos momentos com o Vieto e Galô jogava dessa maneira. A seleção do Paraguai jogava dessa maneira. Então, acredito muito mais em Sebastião Ferreira e Diego Costa, caso seja confirmado, jogando juntos, do que um ou outro. Mas aí você precisa de um reserva, pelo menos um reserva para eles. Né? Pelo menos um cara para tirar o Diego Costa praticamente todo jogo, porque tem sido assim durante a carreira dele, recente. Falei, desde 2019 para cá, nunca mais conseguiu, desde outubro de 2019, para ser mais específico, nunca mais ele conseguiu jogar 2 jogos consecutivos. Desde o Atlético de Madrid lá atrás. No Atlético Mineiro, ele nunca jogou 90 minutos sem ser substituído. Aliás, jogou um jogo, né, mas nunca jogou uma sequência de 2. Então ele vai precisar, o Vasco vai precisar ter mais alguém com opção por ali. Não me desagrada, não, porque é o momento do Vasco hoje, é difícil você falar em quem não chega para ajudar. É um momento onde o Vasco está desesperado no mercado. E como o Diego Costa é um cara livre, pelo menos ele diminui, apesar do salário dele possivelmente ser muito alto, pelo menos ele vai reduzir a chance do Vasco fazer um investimento de 20, 30 milhões, como já fez em outros momentos, em jogadores despreparados. Se o Diego Costa chegar ao Vasco bem fisicamente e com vontade de jogar bola, porque ele é um cara que veste a camisa do time realmente. Ele é um cara que defende o time. Tanto que é um cara que é constantemente expulso, briga o tempo todo, arruma confusão, é aquele cara tretador mesmo ali, que tá sempre arrumando problema, peita zagueiro, até porque ele é grande, tem tamanho para isso, tem 1,86 m, é um cara que é muito forte no jogo aéreo, faz muito bem o pivô, prende bem essa bola na frente. No Wolverhampton ele teve uma lesão no joelho também, mas nada muito grave, ficou um mês fora. Teve dificuldade ali para... Ele saiu de um período muito longo, né, sem jogar, então chegou no Wolverhampton longe da melhor fase dele. Tem que ver como é que vai ser no Vasco, caso realmente chegue. Mas dentro do que o Vasco tem hoje, seria um baita reforço. Não sei se vai ser a solução definitiva. Sempre falo aqui, não é só um jogador, é o coletivo, é o entorno. Falta ao Vasco um 10, falta ao Vasco meios ofensivos que te entreguem assistência e gols. O Vasco contratou o Paulinho, que não é esse cara. Praxedes também não é esse cara. Falta ainda gente para abastecer esses homens de frente, para não depender de construção pelo lado o tempo todo com Pumita e Piton. Vai deixar buraco atrás sempre, como tem sofrido. Então acho que falta muita coisa ao Vasco, mas o Diego Costa seria um baita acréscimo, principalmente se chegar bem fisicamente e a fim de jogo.